Só o presidente pode alterar, quer dizer, dar início ao projeto de lei. Apenas o presidente pode fazer isso. Nos casos em que outra pessoa fizer, essa lei é inconstitucional por vício de iniciativa. E vício de iniciativa ocorreu e o projeto iniciou viciado. O projeto de lei tinha que ser começado pelo presidente da República e não foi ele que levou lá no Congresso Nacional, não foi ele que deu início. Mas depois ele sancionou. Convalida? Não convalida. Tá? Vício objetivo. Aqui o vício objetivo é o vício que ocorre o quê? Ofensa a uma regra objetiva do processo de constitucionalidade. Imagine que lá, lei complementar que foi aprovada com um quórum de maioria simples e não de maioria absoluta. É um vício objetivo. Desobedeceu uma regra específica do projeto. Imagine que um projeto de lei que de iniciativa de um senador começou lá na Câmara dos Deputados. Errado, tem que começar no Senado Federal o projeto de lei de iniciativa proposto por senador. Então, um vício objetivo no processo de lei. Vício orgânico, quem fez, vício de iniciativa, quem deu início, e vício objetivo, ou seja, uma falha no processo, no projeto de lei. Outra coisa, violação a pressupostos objetivos do ato. Violação a pressupostos objetivos do ato. Como assim? A inconstitucionalidade não é no ato em si, mas nos pressupostos do ato. O exemplo que tem aqui, ou seja, medida provisória. Quando pode o presidente da República editar medida provisória? Quais são os pressupostos? Antes dele editar a medida provisória, o que tem que estar presente? Relevância e urgência. Então imagine que uma medida provisória sem relevância e urgência. A medida provisória ela é inconstitucional e a inconstitucionalidade é por ação formal em razão à violação dos pressupostos objetivos do ato, tá? Beleza? Vou apagar o quadro e voltamos. Maravilha, maravilha, voltando. Bora. Momentos do controle. Momentos do controle. Eu não sei se eu estou nos números certos aí, tá? Momentos do controle. O momento do controle pode ser prévio, né, também chamado de preventivo, ou posterior, também chamado de repressivo. Mas prévio e posterior ao quê? Ora, ou o controle ocorre antes da lei virar lei, ou seja, antes dela ser publicada, né? Antes de haver a publicação, ou promulgação, no caso da emenda constitucional, ou depois. Se esse processo de verificação ocorrer antes da lei virar lei, ele é chamado de prévio, tá? Antes de ser publicada, antes de ter validade, né? Ainda está dentro. Se ele ocorre dentro do projeto de lei, dentro do processo legislativo que vocês viram no semestre passado, ele é um controle prévio. Quem realiza o controle prévio? Pode ser o legislativo, o executivo e o judiciário. Como que o legislativo faz? Ora, vocês lembram lá do processo legislativo que quando começa, né? O projeto de lei chega no Congresso Nacional, ele cai numa comissão temática e depois ele vai para uma comissão de Constituição e Justiça. Por que o projeto de lei passa por uma comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados e do Senado Federal? Ou da Assembleia Legislativa do Estado, da Câmara de Vereadores? Por quê? Para verificar se esse projeto não ofende a Constituição. Se verificar que o projeto ofende a Constituição, ele já vai morrer ali, já vai ser arquivado. O que aconteceu ali? Um controle de constitucionalidade prévio. Tá? Controle de constitucionalidade prévio pelo Legislativo é realizado, então, dentro do processo legislativo, enquanto o projeto de lei é um projeto ainda. Ele também pode ser realizado pelo Executivo. Quando ele é realizado pelo Executivo? Você sabe, o projeto de lei, né, ele chega no Congresso Nacional, se ele é aprovado no Congresso Nacional, passou pelas comissões de Constituição e Justiça e tudo mais, das duas casas, ele vai para o presidente da República, se for um projeto de lei federal, vai para o governador do estado, se for um projeto de lei estadual, e vai para o prefeito municipal, se for um projeto de lei municipal. Para quê? Para sanção ou veto. O presidente, vamos falar no nome federal, chegou o projeto de lei no presidente da República, ele pode sancionar ou vetar. Se ele ficar quieto durante 15 dias, considera-se uma sanção tácita. Mas ele pode vetar. Tá? E os fundamentos do veto dele? Os fundamentos do veto ou são políticos, que ele entende que aquele projeto de lei não está de acordo com a ideia política, né? Com a ideia de política do governo dele, e ele vai lá e veta, ou ele entende que o projeto de lei é inconstitucional, né? Ofende a Constituição, e ele veta por chamado de controle judicial, veto jurídico, chamado de veto jurídico, desculpe. Tá?
ele vai lá e veta o projeto porque ele entende que ofende a Constituição. Ele fez o quê? Ele exerceu o controle de constitucionalidade, ele fez um processo, ele verificou a compatibilidade do projeto de lei, viu que era contrário à Constituição e vetou. Veto jurídico é uma espécie de controle prévio da constitucionalidade. O controle prévio também pode ser judicial. Isso aqui é uma hipótese mais difícil, tá? Mas qual a hipótese que pode acontecer? Imagine que está tramitando no Congresso Nacional uma emenda constitucional flagrantemente inconstitucional, que estaria abolindo uma cláusula, um dos direitos fundamentais que são cláusulas pétreas. O que um parlamentar pode fazer? O parlamentar poderia, em tese, impetrar um mandado de segurança, pedindo para que o Supremo Tribunal Federal determine que barre, ou seja, barre aquele projeto de lei, mande parar aquele projeto de lei, porque aquele projeto é flagrantemente constitucional. Tá? Porque o parlamentar ele tem o direito líquido e certo de participar de proposituras legislativas e discussões legislativas constitucionais. Ele não é obrigado a participar de inconstitucionalidades, discutir projetos de leis inconstitucionais. Tá? Então, cabe o mandado de segurança. Óbvio que essa hipótese, o Supremo Tribunal Federal ele tem visto assim de forma bem excepcional, né? Porque ele entende que as discussões de leis, discussões políticas, o lugar dessas discussões é o Congresso Nacional. Então ele tenta não se meter nessas questões. Tá? Em último caso, que ele vai dar uma ordem no mandado de segurança, determinando o trancamento de um projeto de lei. Certo? É uma hipótese rara, mas tem que saber, pode acontecer. O momento também pode ser posterior, controle de constitucionalidade posterior. Quando que acontece esse controle? Quando, depois que a lei já é lei. Né? Já foi publicada, já está valendo, nós já estamos cumprindo e alguém ajuiza uma ação contra ela. Tá? O controle pode ser judicial, em regra, essa aqui é a regra, o controle judicial promovido pelo Poder Judiciário, nas vias que nós vamos ver difusa ou concentrada, nós vamos ver daqui um pouquinho. Então, a regra judicial está lá no artigo 102 da Constituição, cabe ao Poder Judiciário verificar, né, a compatibilidade de uma lei. A lei já está vigendo e daí alguém ajuiza uma ação contra ela ou discute ela no processo, não sei. A regra é que o Poder Judiciário faça o controle de constitucionalidade posterior ou repressivo. O Legislativo também pode fazer. O Legislativo faz esse controle de constitucionalidade em duas hipóteses. Nós temos o artigo 49.5 e nós temos o artigo 62, parágrafo 9º. 49.5 é o quê? Nas hipóteses em que o Presidente da República exercer o poder regulamentar ou uma lei delegada, tá? Depois vamos ter que voltar lá em processo legislativo. O Presidente da República, regulamentando uma lei, ele exorbita os limites da regulamentação. Tá? Ele vai além do que poderia. Exemplo, lá regulamentando a lei de armas, né? O Presidente da República autoriza várias pessoas a terem porte de armas. Ele extrapolou, porque ele está inovando a ordem jurídica. Cabe a ele só regulamentar, não dizer quem pode mais ter porte de arma. Ele pode, no máximo, regulamentar aquilo ali. Se por acaso ele extrapolar o poder que ele tem de regulamentar leis e acabar atuando da mesma forma que o legislador, fazendo uma lei na regulamentação, no decreto de regulamentação, o Senado Federal poderá sustar os atos do poder executivo que exorbitem os limites do poder regulamentar. Tá bom? E também poderá, nós temos no artigo... O Senado Federal, não, desculpa, no artigo 40, o Congresso Nacional. O Congresso Nacional poderá sustar os atos do Presidente da República que exorbitem o poder regulamentar. Também nós temos o 62, parágrafo... volta. 49.5. O Congresso Nacional pode sustar, então, quando o Presidente da República exorbitar do poder regulamentar. E ele também pode sustar quando o Presidente da República exorbitar também os limites impostos na lei delegada. O Presidente da República pediu autorização para legislar, foi autorizado, pode legislar de A a B, ele vai lá, legisla de A, B e C. Ele ultrapassou a delegação ali concedida a ele de legislar. O Congresso Nacional pode, lá nos termos do artigo 49.5, sustar essa parte que ele extrapolou. Também pode, nos termos do artigo 62, parágrafo 9º, que é a medida provisória. Tá? 62, parágrafo 9º. Cabe, 62, parágrafo 9º. Caberá à Comissão Mista de Deputados e Senadores examinar a medida provisória e sobre ela emitir parecer, antes de serem apreciadas pelo Congresso Nacional. Então,
Uma medida provisória que não tem os pressupostos de relevância e urgência ou que seja flagrantemente inconstitucional. Imagina uma medida provisória que trate sobre as matérias vedadas pelo artigo 62. Essa medida provisória é inconstitucional. Essa comissão mista do Congresso Nacional poderá, nos termos do artigo 62, parágrafo 9º, já rejeitar essa medida provisória, tá? 9. Para finalizar, sistemas, vias, tipos ou controle. Quais são as vias, os métodos de controle? São 2. O difuso ou o concentrado. Próxima aula nós vamos falar de difuso. O difuso é o controle, também chamado de concreto. É o controle de constitucionalidade que pode ser realizado por qualquer juiz ou tribunal na análise das causas que lhe forem impostas. Já o controle de constitucionalidade abstrato, concentrado ou abstrato, é um controle de constitucionalidade que se concentra ou no Supremo Tribunal Federal ou nos Tribunais de Justiça. E ele não analisa caso concreto, ele analisa lei em tese. Tá bom? Na sequência, então, na próxima aula, falaremos de controle difuso de constitucionalidade. Feito aquele abraço e olha só, a aula também está no podcast, né? Podcast Nosso Direito Constitucional, ele está aqui no YouTube, então siga lá no podcast. O podcast está no Spotify, em qualquer agregador de podcast. E siga também o canal aí Nosso Direito Constitucional no YouTube. Fechou? Galera, fui, aquele abraço aí.